está começando mais um episódio do Sex and the Flicks, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, relacionamentos, comportamento. Eu sou Luciana aqui, o jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline, tudo bom? Tudo bem. Caroline Brinning, meu Deus, Caroline, ponto, né? Já pensou, o dia que eu chegar... Eu ia falar, o dia que eu chegar nesse dia que é só Caroline, o nome super difícil, Caroline, né, que ninguém pronto. tem. Exato. Carol. Isso. Carol Brinning. Sim. Carol, vamos recomeçar o episódio então, já que deu essa... Mas, né, enfim, aqui o episódio de hoje é sobre recomeços. E, enfim, a gente poderia recomeçar o episódio, apagar tudo que a gente falou até agora, aliás, não falou, né, porque a gente tá só enrolando, e começar do zero vocês nem saberiam. Mas, na vida, não é assim, Não dá pra né? fazer A isso, vida né? não tem borracha. Isso me lembrou um filme que a gente nem pensou em citar, aquele O Brilho Eterno de Momentos Sem Sim. Lembranças. Eu ia falar, a vida não é um brilho eterno de momentos sem lembranças. Mas sabe que às vezes eu fico pensando, às vezes eu escuto algumas pessoas comentando comigo no consultório, a gente deveria ter uma tecnologia assim, às vezes. A gente poderia sair Sim. só com a lição, sem precisar passar Lembrar por do algumas trauma, coisas ou né? lembrar do que passou, né? É. Então, mas ao mesmo tempo, talvez com isso não haveria recomeço. Haveria só, tipo, uma pausa e deu um buraco e daí você só continua. Sim. Talvez a beleza dos traumas, né? Claro, na sua proporção normal, seja o recomeço, né? Na verdade, é aquele negócio, a gente não precisa romantizar a dificuldade, né? Exato. Não é aquele negócio assim, mas você só é quem foi por causa de tudo que te aconteceu. Gente, imagina quem eu poderia ter sido. Se não tivesse Né? acontecido, olha, até rimou. E até no primeiro episódio de This Is Us, eu acho que tu não vê This Is Us, né? Não, Bom, me pra dá. quem, Eu não vou dizer me dá gatilho, porque é muito. Porque tu não viu ainda. Mas eu também. tenho uma pira com simpatia, assim. Eu sofro com alguns personagens. Grey's Anatomy eu parei por isso, não dá? This Is Us é bem forte. E no primeiro episódio, que é o que já prende todo mundo de cara, não é spoiler porque acontece no primeiro episódio, tá? Na verdade, é um parto de trigêmeos e um dos bebês morre. E daí, claro, a mãe e o pai estão arrasados, tal, apesar de que tem 2 bebês ali, claro, ninguém quer perder uma criança, por mais que tu tenha outras 2, né? Óbvio. Uhum. E daí, no mesmo dia, chega um menino no hospital, um bebê, que nasceu naquele mesmo dia, que foi abandonado no corpo de bombeiros. Um menino negro e tal. E daí o pai que tá lá fora, tal, né, ele fica sabendo da história e daí o médico fala pra ele que às vezes a vida é pegar os limões mais azedos e tentar fazer algo que se pareça com uma limonada. Então não é aquele negócio, quando a vida te der limões, tal. Cara, às vezes os limões vão estar azedos, podres, né? Eu acho que daí ainda tem essa coisa às vezes a tal da positividade tóxica Sim. impede tu de recomeçar. Porque tu fica tão preso no que tu não queria que tivesse acontecido, que você acha que fosse tinha que ser tudo perfeito, diferente, né? que aí tu não simplesmente senta e fala, ok, é o que aconteceu. Então agora eu faço o quê? Até tem um filme que trabalha bastante isso, que é aquele Questão de Tempo, que é um filme britânico, que o cara ele tem a capacidade de voltar no tempo. Então, assim, ele... deu algo errado no encontro dele essa noite, tal. Ele perdeu um compromisso, ele consegue voltar no tempo e evitar que isso aconteça. Isso, o clique também não é assim? O clique só que é com controle remoto, né? Tá. E ali esse cara, ele tem essa capacidade, enfim. E daí ele consegue ter uma vida meio que perfeita. Mas apesar disso, o dia do casamento dele acontece um monte de coisa. Chove e tal, desmancha a tenda lá. E daí ele até perguntou pra noiva, assim, você gostou do... Tem alguma coisa que você mudaria no dia do nosso casamento? Ela falou, não mudaria nada. Então ele nunca volta pra refazer esse dia, ou pra reviver esse dia, de certa forma, porque foi perfeito do jeito que foi. Isso me lembrou, no Sex Education tem um personagem que é o meu favorito, meu Deus, by far, tu vai amar quando vê. O nome dele é Eric. Ele é um menino negro e ele é gay, mas ele é super confortável com a sexualidade dele. Ele gosta muito do jeito que ele é. Só que um dia acontece um evento específico e ele acaba combinando com o melhor amigo dele de fazer alguma coisa e o amigo não aparece. E aí, por isso, ele leva uma surra e ele acaba ficando um pouco traumatizado. E começa a questionar se ele pode ser, assim, aberto com a sexualidade dele, porque ele leva uma surra por isso. E ele fica por um tempo fechado. E é bem legal porque ele era um cara que vestia muitas cores, e daí nesse tempo que ele se fecha, ele só usa cinza, verde musgo. Legal. Então é legal mostrar o personagem nesse freio. E aí algumas coisas acontecem que ele começa a repensar isso. E daí quando ele volta com cores mais vibrantes, com acessórios que ele não usava antes. Mas é legal porque daí mostra exatamente o momento que ele entendeu. Ele entendeu, e ali é um novo... É um recomeço. Eu achei muito legal é um personagem maravilhoso, uma graça. E é legal ver, assim, antes ele era só
fofo, quase um conto de fadas, ingênuo, vai dar tudo certo. Ele precisou passar por aquela aprovação, precisou, ninguém merece, Sim, né? claro. Mas aquilo fez ele agora ele ser uma pessoa como ele queria ser, mas sem a fantasia. Eu vou Legal. me vestir colorido, eu vou ser, né, fabuloso, mas porque eu quero. É bem interessante, assim, e eu acho que é uma chave que todo mundo em algum momento vira. Sim. É uma situação também que acho. aconteceu contigo, é uma crise numa amizade, num casamento com a tua família, e daí tu para, e daí tu... Põe em perspectiva. Tá, É algo que precisa ser feito, né? A única coisa, às vezes, que eu me pego pensando assim, e eu acho que é uma coisa que muitas pessoas fazem, a gente gostaria de poder avisar pros outros que algumas coisas aconteceram naquele momento com os outros, mas não é porque tu é babaca, Sim. ou porque é porque tu tá num momento ruim, Uhum. né? Mas também eu acho que recomeço é aprender a lidar que as pessoas não são obrigadas a entender. Sim. E às vezes você vai perder oportunidades porque também não era o teu momento, né? Eu acho que o recomeço é complicado se tu não entende que tem perdas e ganhos. Não tem só ganho. Até a gente tem um episódio que a gente gravou no final do ano passado sobre ciclos, né? Como a gente divide a vida em ciclos e tal. Até a gente puxou esse assunto em separado do recomeço, porque às vezes o recomeço ele é necessário quando tu não identifica um ciclo. Tu não sente que foi um ciclo, ou tu não estava pronto para o encerramento daquele ciclo. Então acho que o recomeço ele é algo extra, assim, ele não é só assim, não, fechou um ciclo, é só começar outro. O recomeço, ele às vezes exige que tu se reinvente. A gente falou ali, não dá pra voltar no tempo, não dá pra apagar tudo, né? Enfim, Carol, quando que é hora de recomeçar, assim, o que... É isso que eu ia comentar, tu falou dos ciclos, né? Eu acho que o ciclo só se encerra quando tu entende. E essa é a hora de recomeçar. Eu tava vendo, eu fiz a loucura de assistir o Snyder Cut, sabe? Foi legal, assim, né? Paguei, né? Não quis ser pirata. Mas uma coisa que eu achei legal, eu não sei se tu viu o primeiro Liga da Justiça. Vi. Né? Então, tem muitas coisas que não se desenvolvem. Então, nesse Sim. desenvolve. Uma das coisas que eu achei interessante foi o luto da Lois Lane pelo Super-Homem. E tanto pela mãe, né? Também pela... Esqueci o nome dela, Marta. Como que tu esqueceu o nome? Pois é, né? Depois de Batman sua vs mãe Super... é Marta. Pois é. Pô, lembrei. Mas o luto da Lois é interessante porque ela não consegue sair dos rituais. Acordar sempre no mesmo horário, ter pesadelo, ela sempre vai no memorial do Super-Homem e deixa um café pro policial, é o que ela consegue fazer. Eu acho que tu só sai daquilo... Só recomeça tu de só verdade. recomeça quando alguma coisa acontece, que nem o Feitiço do Tempo, né? Que o cara acorda no mesmo dia, forever, e só quando alguma coisa acontece... Quando ele entende alguma coisa, você segue. Eu acho que o luto de perder qualquer coisa, né? Desde pela morte, ou um término, ou, meu Deus, um bichinho que você ama, ou uma coisa que você tem muita Até estima. a própria pandemia, né? A pandemia, exatamente. O recomeço é quando tu entende. E o entende, quando eu falo entende, eu quero dizer aceitação. Aceitação não é se conformar. Aceitação é tu perceber que tem um fato, independente de como tu se sinta. Que o tempo passa, que a pandemia tem restrição, que a gente vai ficar na incerteza há muito tempo, que muitas vezes as coisas não saem como a gente quer, e o exercício a gente até chama de aceitação radical. É tu olhar pra te dizer, sim, eu posso ficar bravo, eu tô odiando essa situação, mas não muda o fato. Quando eu começo a entender que não muda o fato, e aí a terapia vai te ajudar muito, ou às vezes uma amizade boa vai te ajudar muito, aí tu recomeça. Quando tu entende que aqui já deu o que tinha que dar. E tudo que te segura é a fantasia, é a recusa que tu tem é a negação, de ver que as coisas não são do jeito que você queria. Pra uns é mais difícil, pra outros menos, enfim. Até tem algumas correntes, né, que já criaram até o 6º passo do luto, né, que é o significado. Que depois que tem a aceitação, tu tem o significado. Eu acho um pouco... Eu acho que isso é natural. Eu acho que a aceitação tá dentro da aceitação, mas enfim, né. É que, na verdade, tu só aceita quando tu muda o significado daquela situação. Então, assim, a pessoa morreu porque a culpa é minha. Quando tu consegue entender que não tem nada a ver, que as coisas acontecem fora do nosso controle, você tá ressignificando aquela situação para que daí você possa seguir em frente. Então, né, acho que às vezes a gente problematiza demais conceitos em todas as áreas de conhecimento, né? E às vezes tem gente que se sente culpado em seguir em frente. Tem muito aquele negócio do... Como é que é? Não sei se é complexo e tal, mas de sobrevivente, né? Às vezes, teve uma tragédia, um negócio ali, tu sobreviveu. Ou às vezes, soldados que voltam... É culpa de sobrevivente, na verdade, que eles chamam. Ou assim, morreu teu parceiro e tal, e tu acha que tu ainda acha que estaria traindo se saísse com alguém, né? Enfim. Pra muitas pessoas é muito complicado, porque cada um de nós tem um conceito de responsabilidade com o outro, de empatia. E tem muitos de nós que nem tem isso consciente. Tem muita gente que tem muita dificuldade com
questionamento existencial. Nem todo mundo consegue olhar e pensar como é que eu me sinto nesse mundo, o que eu quero desse mundo, quem eu sou para aquela pessoa. Quem faz isso muito, acho que isso é natural. Sim. Mas isso é natural para todo mundo. Não. Então, quando tu passa por uma perda, tu é forçado a fazer alguns questionamentos. É Quase todos nós pensamos, se eu tivesse passado mais tempo, se eu tivesse dito tal coisa, se naquele dia eu tivesse sido assim, se eu tivesse lá, se eu tivesse... A gente tem essa coisa da retrospectiva. Algumas pessoas se perdem nisso aí. Tu fica naquele e elas travam no né? questionamento e elas não conseguem ver que tudo bem, provavelmente o cenário seria diferente, mas talvez não, talvez seria pior. E assim, ó, não foi, simplesmente não foi. Eu vi, ó, né, nas últimas semanas saíram algumas notícias, assim, porque descobriram que por muito pouco a pandemia não aconteceu, porque se o cara não tivesse ido naquele Isso é verdade, dia, né? não sei mais o quê. Sim, mas assim, o que adianta a gente pensar nisso agora, sabe? Ok, aconteceu, né? Ficar pensando, e se tivesse feito isso? Se o cara não tivesse... O cara foi, né? Deu... A gente não sabe se realmente a origem é essa, mas deu a pandemia e tal, beleza. Desculpa a expressão, mas a merda tá feita, né? O que a gente faz com isso? Sim, né? A gente sim. pega os limões azedos e... Mas até esse pensamento prático de olhar, não, isso aqui foi o que foi, agora a bola pra frente, pra algumas pessoas é uma tortura chegar nesse ponto. Né? Então, o recomeço só vem quando tu consegue chegar nesse ponto. Sim. Largar a mão desses sentimentos. Quando a gente fala de filmes com recomeços, a gente lembra muito de alguns que estão associados a viagens. Eu vou citar um exemplo que eu acho que é o que muita gente, principalmente mulheres, né, na nossa faixa etária, utilizam como exemplo, que é o Comer, Rezar e Amar. Que tem o filme, né, aliás, tem o livro, e daí tem o filme com a Julia Roberts. Isso, que daí, pra quem não conhece a história, ela tem um emprego dos sonhos, ela é repórter da National Geographic, ela tem uma vida perfeita, ela casou com o namorado dela da vida inteira e tal, e ela não tá feliz, ela não se sente realizada tal, e daí ela se separa, daí namora com outro cara por um tempo tal, daí também não tá feliz ali e tal, daí ela decide que ela vai largar tudo, tirar um ano sabático, morar um tempo na Itália, morar um tempo na Índia e um tempo na Indonésia, né? Acho que é em Bali. E é isso, que lindo seria se todo mundo pudesse tirar um sabático e fazer Problemas isso, do primeiro né? mundo, né? Exato. Mas é interessante, assim, porque ela... Enfim, ela montou o roteiro de coisas que ela queria viver de certa forma para daí recomeçar. Por que a gente tem essa associação com viagem, Carol? Porque eu acho que a gente ignora muito aquele ditado que diz: não importa onde você esteja, você está lá. A gente acha não que consegue fugir de ti mesmo. A gente associa estar distante da casa, da cidade, das pessoas com uma forma de não ter o julgamento, de poder ser quem você quiser, não tem alguém que sabe quem você é, não tem alguém que pode te lembrar do que você... Eu acho que quando você tá longe, é uma sensação de que aqui eu posso ser quem... Aqui eu posso... Lembra aquele filme da Cher, Minha Mãe é uma Sereia? Não. Era Minha Mãe é uma Sereia? Aquela que ela era mãe da Winona Ryder e elas se mudavam cada vez que ela terminava com um cara? Não vi esse filme, mas eu tô... Esse filme é muito legal. Ligada. Ela é mãe de 2, 3 meninas, acho que tá a Christina Ricci. Eu lembro do Winona Ryder. E daí ela, toda a cidade que ela vai, ela começa a namorar com um cara, legal, até ela se encher, ela não sabe terminar. Daí ela pega e se muda. E vai, acho que Minha Mãe é uma Sereia. E aí ela vai e aí tem um cara que põe ela contra a parede e fala, tá, agora tu vai embora? Porque... E daí ela pega, vou. E daí a história começa meio que dar uma desenrolada ali sobre tolerar o desconforto. Recomeçar é possível dentro do lugar que tu tá. Tanto que, por exemplo, os 12 Passos, Alcoólicos Anônimos, é muito isso. Tu não tem que sair. Porque se tu sai, os problemas continuam ali. Quando tu voltar, eles estão te esperando. Né? É sobre lidar com o desconforto de se reinventar naquele ambiente. Às vezes, por tua vontade, afastando pessoas, mas não esperando que magicamente, quando tu voltar, tá tudo diferente. Sim. Sabe? O problema, na minha visão do Comer, Rezar e Amar, eu não li o livro, eu vi o filme. Então, óbvio que o filme é bem romantizado, assim, né? Mas o problema é que eu acho que eu não aprofunda a razão pela qual ela viajou. Ela só tava fugindo, né? A impressão que deu é que, na verdade, ela encontrou uma novidade, ela assim, tanto que ela separa depois do cara que ela conhece em Bali, né? Então, eu não sei até onde que gerou uma mudança. Deve ter gerado mil experiências maravilhosas, mas talvez na Índia ela aprendeu a lidar com o desconforto, porque ela teve que ficar lá no monastério, limpando, traduzindo coisa e tal. Talvez ela foi obrigada a lidar com as coisas que antes ela pudesse fugir. Mas eu acho que uma coisa da nossa geração e das mais novas é a pira com o desconforto. Eu quero saber já, eu quero saber que é a escolha certa, eu quero saber que vai ser pra sempre, eu não quero imprimir esforço, eu não quero a parte ruim, eu não quero a frustração. E até o lance do planejamento, que ela abriu mão, assim, porque ela planejou um ano. O que ia acontecer depois desse um ano? Se ela ia ter dinheiro, se ela...
ficou... Isso não é uma realidade, né? Exato. Tem gente que até Tem gente que vive assim. Naquele filme A Vida Selvagem não era um pouco assim? A natureza selvagem era... Só que na natureza selvagem acho que é mais white people problem mesmo, assim, sabe? Porque o cara lá, o Alex Supertramp, esqueci o nome dele de verdade. Ele inventou que, ele se formou, tal, era o melhor da turma, ou algo assim, daí ganhou um carro, tinha o dinheiro pra faculdade, daí ele inventou que não, que ele ia largar tudo, que ele ia pegar o carro dele e viajar, porque ele não ia se encaixar na sociedade, ele não ia ser quem os pais dele queriam que ele fosse. Foi um negócio meio adolescente rebelde, né, enfim. O cara fez, eu quero viver no meio da natureza. Gente, eu acho ótimo se conectar com a natureza, né? Vivo pra isso, mas eu acho que tu não precisa magoar pessoas pra isso. Eu achei bem inconsequente a forma que ele fez. O livro é melhor que o filme acho que é um pouco... deixa... Enfim, me deu um pouco mais de repulsa do personagem, eu não consegui criar empatia com ele. Mas tanto é que assim... queria ficar sozinho lá no meio do Alasca, morreu de inanição, né? Não é aquele negócio, vou precisar caçar, não tem mais a comida da mãe na mesa, né? Mas tu falou um negócio agora que eu fiquei pensando, tu já reparou que boa parte dos filmes de ação tem essa história do recomeço? É uma identidade secreta, o cara se mudou pra uma vila de pescadores, o cara tá morando em outras cidades, o cara tá trabalhando com um emprego bem low O próprio profile. final de Dexter, né? Que ele vai virar lenhador no Canadá. Exatamente. Sim. Os únicos assassinatos serão de árvores agora. Ai, Dexter, não sei, tem uma relação estranha com Dexter. Mas enfim, eu acho que a gente tem que cuidar também pra não tratar o recomeço como uma coisa que ele não é. Até porque ignorar uma história, o recomeço do Alex, na verdade, levou pra morte dele, né? Certo? Foi bem inconsequente, porque assim, algumas né? pessoas chamam impulso de recomeço. Ou chamam se esconder de recomeço. Ou chamam, sei lá, dão um nome de recomeço pra coisas que talvez não sejam. Porque recomeço eu acho que tem que partir de uma compreensão, tipo um insight. Sim. De que alguma coisa tem que ser diferente. E que você tem direito de mudar a rota da tua vida. Mas tem que fazer sentido, não é por não necessidade, é não é só por fazer. necessidade. Exatamente. E eu acho que um dos lances da viagem ali do Comer, Rezar e Amar, que eu acho importante, né? Eu acho legal esse negócio, às vezes tu sair do teu cenário porque tu é confrontado contigo mesmo, tu vai lidar com outros desconfortos de idioma, né? De tu ter que te virar, né? Se tu precisar chegar num lugar... Hoje em dia com o celular tá bem mais fácil, né? Mas ainda assim, tu tá dependendo de ti, não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem ninguém ali pra fazer isso por ti, tá dependendo de ti. Mas o que eu acho interessante desse lance de viagem ou jornada é o lance da solitude que é abordada. Daí eu vou citar um outro filme, que é de um livro também, que também é de uma história real, que é o Livre, da Reese Witherspoon. Que ela, enfim, ela tinha uma vida totalmente tumultuada com drogas e tal, e depois que a mãe dela morreu, tudo piorou pra ela, né? Ela não conseguiu aceitar aquilo, e ela decidiu que um dia ela ia fazer a trilha lá, porque, não sei, pra provar pra ela mesma que ela conseguia fazer uma trilha. É meio o negócio do Forrest Gump, né? Eu tava triste, eu fui correr. Meio que isso. E daí ali ela... E tem até uma metáfora bem legal, que ela faz uma mochila de... sei lá, 80 quilos, não sei se é tudo isso, mas é uma mochila muito pesada pra ela carregar. E daí, quando ela chega lá com aquele monstrão, os outros hikers, né, outra galera que vai fazer a trilha fica meio assim, tipo, você não vai conseguir carregar tudo isso. Ela, não, eu vou lá. E ao longo da jornada ela vai vendo que tem coisas que ela precisa deixar pra trás se ela quiser concluir. Então acho que essa linguagem, assim, de você tem que deixar coisas pelo caminho e tal, também tem bastante a ver com eu acho legal um filme que ensina isso. Eu acho legal, às vezes é um filme assim, a menina é a Patricinha que vai aprendendo que ela tem que deixar coisas pra trás pra ser melhor, né? Ou o cara que tem que mudar atitudes pra ser melhor. Não consigo lembrar agora de coisas específicas, assim, mas o próprio Sex Education, um cara que no começo tu acha que é o vilão, ao longo da série ele vai se reinventando porque ele entendeu. Ele entendeu alguma coisa. Até naquela novela que tinha o Félix, foi mais ou menos isso, né? Que o Félix, o Matheus Solano, ele era um personagem que era pra ser vilão, só que ele conquistou tanto o público, né? O público gostou tanto dele, das tiradas, não sei mais o que ele teve uma redenção ainda dentro da novela, não ficou aquele negócio vilão pelo vilão. Então foi um recomeço. Mas acho que essa é a pira do anti-herói, não é? Mas tem muitos anti-heróis que você vê no filme e nas séries que você não necessariamente não sabe se ama ou se odeia, né? E aí eles ganham um voto de... que o dele foi uma virada de 180. O Jaime. Do Game of Thrones, né? Exato, né? Mais ou menos isso. Outro filme de viagem, não sei se tu viu, Vida Secreta de Walter Mitty. Cara, ainda não. É bom?
É legal, é um filme do Ben Stiller que é legal. Eu não falo, Zoolander eu gosto. Tá, ok. Gente, eu gosto do Entrando numa Fria. Também. Tem gato, né? Eu gosto daquele de queimada, que ele joga queimada Dodgeball. profissionalmente. Esse eu já não gosto muito. É tão ruim que é maravilhoso. Mas enfim, nesse A Vida Secreta de Walter Mitty, ele trabalha numa revista que eu não lembro se vai fechar, alguma coisa assim, mas ele é um cara que ele tem a vida toda controladinha e tal, e ele nunca foi espontâneo, daí ele precisa pegar uma foto ou falar com um fotógrafo, né, que mandou a foto lá pra revista. Só que o fotógrafo tá, sei lá, na Mongólia tirando fotos de tigres ou coisa assim e não sabe quando ele volta. E o cara, ele precisa fazer isso. Sei lá, o emprego dele depende disso. Daí ele meio que, tipo, desapega das coisas e age por impulsividade e vai viajar e ele descobre que o mundo... E ele tinha uma imaginação muito fértil. Ele sempre imaginava como que era o mundo, como que era viajar, e ali ele tá, tipo, no mundo mesmo. Não é bem um recomeço, mas é uma visão diferente, sabe? Talvez tenha sido um recomeço depois. Talvez depois daquele episódio que ele foi forçado a viajar, ele tenha começado a aproveitar mais, né? Enfim, tem algumas histórias assim. Aquele Sob o Sol de Toscana, chegou a ver? Eu lembro, faz muito tempo Também que eu vi faz esse muito filme. tempo que eu vi. Mas é a mesma história, né? A pessoa sai... Ela vai pra Itália. O que tem na Itália, O né? Mamma Mia é assim também. O Mamma Mia, é verdade, né? Mamma Mia também, ela vai pra Grécia lá pra, sei lá... Fugindo Pra fugir. dos namoradinhos. Eu acho que foi por causa do lance do Pierce Brosnan, né? Que foi o que magoou ela. Não sei, eu sei que se eu tivesse essa história de vida eu não ia achar tão ruim. Sim, imagina morar na Grécia, né? Ser magoada pelo Pierce Brosnan e ter que mudar pra Grécia, eu ser acho que eu ia ficar bem. Ser filha da Cher, magoada pelo Pierce Brosnan e ter uma pousada na frente do mar, eu acho que não sei se eu ia ficar tão mal, assim, acho. Mas enfim, e vários filmes deles abordam essa necessidade não, mas valoriza esse lance de tu estar sozinho. Qual que é a importância da solitude nesse processo de recomeço? Eu acho que solitude não é pra todo mundo, porque eu vejo muitas pessoas que entram em desespero com a mínima ideia de ter que ficarem consigo mesmas por, sei lá, um fim de semana, né? Mas eu acho o máximo, eu acho que se tu tiver um pouco de paciência e se der a chance de experimentar tempo com você, eu acho que você pode aprender coisas muito legais. Assim, eu acho engraçado quando as pessoas ficam chocadas que eu falo assim, não, meu Deus, meu fim de semana é cheio? Não, mas como assim? Mesmo que eu não, sei lá, fosse encontrar meus amigos, tem tanto livro que eu quero ler, tem tanta série que eu quero ver, tem o meu ukulele que eu quero pegar. Meu Deus, não falta coisa pra eu fazer. Não falta? Pois é, que legal, né? Parece que as pessoas têm até uma resistência de experimentarem tempo com elas. Sozinho, ir no cinema, jantar sozinho. Viajar sozinho, ainda mais pra mulher, viajar sozinha, as pessoas... Sim. Tem mulher ainda que te olha, sério? Tu faria isso? Sim. Qual é o problema? A gente ainda tem muito dessa coisa machista da solitude. Até assim, a solitude eu acho que é uma coisa que tem um pouco isso, assim, né? A pessoa, depois de uma certa idade que é sozinha demais, só pode ter um problema. Sim. Né? É difícil. Se tu vê filme de adolescente, que eles estão na cantina do colégio, no refeitório, a pessoa que senta sozinha é esquisita. A que almoça sozinha é estranha. A que resolve o problema... já tem esse estigma da pessoa sozinha, é uma pessoa esquisita, então a gente não vai... Né? Não dá pra conviver com essa pessoa. E às vezes não, sozinho é bom, sozinho, sabe, para de se distrair com outras pessoas e não olhar pra ti mesmo. É hora de... Eu sempre penso assim, se tu quer ficar com alguém, mas tu não aguenta 20 minutos contigo, por que tu exige que a outra pessoa aguente? Faz sentido. Sabe, eu fico pensando, meu Deus, se tu não é uma pessoa interessante, inteligente, instigante pra ti, se tu não tem tesão em ti, como é que tu espera que a outra pessoa vai ter isso? E aí acho que as pessoas chamam isso de energia, às vezes. Sim. Porque você tem que ter uma vibe boa. Não é uma vibe boa. A vibe é tu curte a tua companhia. Tu acha que tu tem coisa pra oferecer pra pessoa? Se tu acha que não, por quê? Todo mundo tem alguma coisa pra oferecer. E pro recomeço, Carol, tu acha que esse tempo sozinho é importante ou não funciona pra todo mundo? Acho que é relativo. Tem gente que funciona muito bem socialmente e tem gente que não. Tem gente que vai conseguir se recomeçar trocando experiências com as pessoas que são próximas, que gostam. E aquele negócio que a gente fala, né? Às vezes, quando tu tem um problema, quando acontece algo horrível, ou até quando acontece algo bom, quando tu conta pra alguém, já dá uma nova cara. Parece que aconteceu de verdade. Se tu falar em voz alta, aquele já negócio faz que tu não tá vivendo o problema, tu tá relatando o problema. Se for o problema, né? A situação, enfim, né? É diferente tu
te coloca em perspectiva, acho que isso já ajuda. Então, conversar, tanto ficar sozinho quanto conversar, pode ser benéfico desde que saiba como... Eu acho que para pessoas, certas pessoas têm certas fórmulas. Não sei se ficar sozinho é bom para todo mundo, né? Às vezes pode ser até mais preocupante, né? Porque daí tu fica tão pode preso ficar na tua deprimido, cabeça, né? Às vezes muito sozinho. A pandemia tá aí pra mostrar isso, né? É verdade. Porque a gente tá forçado a ficar sozinho e nunca precisou. Tem gente que tá feliz da vida com isolamento e se pudesse continuaria assim. Sim, verdade. Mas enfim, a gente falou das viagens e tal, né? De poder pegar uma mochila e atravessar o mundo pra se redescobrir e recomeçar. Mas, vida real não é isso. Como que a gente pode fazer uns recomeços menos glamurosos do que esse, assim? Eu acho que tem algumas coisas que são comuns a todos os recomeços. Mas daí, esses adicionais, viajar, não sei o quê, acho que aí é muito com que cada um pode. Cortar o cabelo, né? Cortar o cabelo. Eu acho que eu comentei contigo uma vez daquele TED Talks da Jane Fonda do terceiro ato. Ela falou uma coisa muito legal. Ela disse assim, maturidade é quando você para pra refletir sobre as experiências que você vivenciou. Não é só ter experiências. É pensar sobre elas. Dali tu vai tirar as lições. E eu acho que o recomeço primeiro começa por aí. Se tu tá chorando, sofrendo, precisando encher a cara, faz. Né? É parte do processo. É parte do processo. Mas entenda que isso é um momento. Um momento que pode durar dias, semanas, eu entendo. Mas chega uma hora pra todo mundo que se a gente prestar atenção na nossa dor, tu percebe que não é mais uma dor que só tá rolando sozinha. Tem horas que tu tá ali, tem horas que tu não quer mais estar muito ali, mas também não quer largar a mão daquilo ali. Tu vai ficando mais consciente daquela Vira dor. uma muleta, de certa forma, né? Então, eu acho que tem que se estabelecer um pouco até onde a gente vai com essa expressão de sofrimento. Eu acho que tem que ser tolerante consigo, porque às vezes só um dia ruim pode ser anos de um dia ruim. Acho que tu tem que aprender a coisa da autocompaixão e do perdão contigo, porque o perdão com o outro, tu nunca vai saber se o outro te perdoou ou não, por mais que ele diga. Mas contigo tu tem que conviver 24 horas com a tua consciência. Então tu precisa olhar pra isso. Se não conseguir fazer sozinho, tá tudo certo. Tem psicólogo pra isso, tem algumas crenças que podem te ajudar com isso, tem pessoas próximas tuas que podem ajudar com isso. Por último, experiências. Talvez tu não saiba o que é um recomeço pra ti. Então vai ter experiências. Aí entra a história da viagem, mas não precisa ser uma viagem. Às vezes é um caminho diferente que tu pega pra casa. Às vezes é um bom dia que tu estende na padaria e começa a conversar com a pessoa que te vendeu o pão. Não precisa ser nada incrível. Mas começar a fazer coisas diferentes do que tu faz. Em pequenos passos, né? O recomeço não vai virar outra pessoa da noite pro dia. Exatamente, né? Exatamente. E reconhecer que às vezes... por mais que tu quisesse que as coisas fossem de um jeito, e perceber o quanto é isso que te impede de recomeçar. Eu acho que isso é a parte que da terapia ajuda muito, assim. Porque o terapeuta segura na tua mão ali, abstratamente, dizendo, é isso aqui que tá acontecendo. Eu sei que é horrível. E assim, a gente às vezes acha que o recomeço, precisa acontecer alguma coisa, mas às vezes não. Às vezes tu só tá numa insatisfação, uma coisa que nem foi ali da Julia Roberts, né? Da personagem do Comer Zero Mar. Mas às vezes são coisas que fogem do teu controle e que não afetam só a ti. Por exemplo, desastres, enchente. Pois é, pandemia. Né? E pensando nesses filmes de desastre, tipo 2012, acho que é assim. Independence Day. O Guerra dos Mundos, essas coisas assim. Ninguém fala do recomeço, né? Ninguém sabe como... O recomeço é caindo umas cinzas e o sol nascendo e acabamos por aí. Todo mundo parece que vai ser feliz pra sempre, né? Mas se tu lembra como foi 2008, a catástrofe? Sim, em Blumenau, aqui no Vale, então, né? Esses filmes extremistas e catastróficos me lembram um pouco isso, porque depois que deu tudo aquilo, as pessoas começaram a procurar motivos pra se reconstruir, né? Primeiro erro que eu acho que a gente teve é que a gente, assim, tinha psicólogo pra emergência, mas as pessoas não sabiam onde procurar, como fazer e tal. Mas teria sido muito útil se fosse mais procurado. Muita gente perdeu... até mais divulgado, né? Exato, muita gente perdeu a família inteira de uma vez só, umas coisas bem macabras, tudo, assim, né? Em casas. Mas eu acho que existe uma coisa nas pessoas, de modo geral, que é resiliência. Depois que uma coisa acontece, por mais que tu tenha, assim, imaginado na tua cabeça 1000 vezes que isso ia acontecer. Eu tinha uma amiga que ela tinha muito medo de cair de carro de uma ponte. Era o medo da vida dela. Aconteceu. Ali na Mariana Boleman, ali perto daquela churrascaria Figueira. Tem uma pontezinha ali. Sim. Ali ela caiu. E ela caiu com o carro e o carro afundando na água. Nossa. E foi um negócio meio assim. Tudo bem que não era um rio super fundo, mas ainda assim. Mas era época mais ou menos enchente, então tava fundo, com correnteza e tal. E conseguiram resgatar ela tudo certo. E daí eu perguntei. E ela, curiosamente, ela foi daquelas histórias bem bizarras que um mês antes ela te conta que ela tem esse medo e daí a pessoa cai.
E daí ela me falou, eu falei, tá, mas e como é que foi? Ela assim, não, na hora tu sabe o que fazer. E aquilo me marcou, e depois na faculdade prestei mais atenção nisso e tal. A gente ficar imaginando o que vai acontecer e o desespero de não saber pra onde ir, que vai ser o pior cenário possível, nunca se compara ao cenário acontecer. Então, os filmes não mostram isso, mas a real é que as pessoas, o cérebro volta pra resolução de problemas. Nós somos ótimos em resolver problemas e nós somos ótimos em criar problemas que aparentam não ter solução, né? Então, eu acho que nos filmes não vai aparecer, mas o que deve acontecer? Em sistemas pequenos, as pessoas vão se juntando e vão resolvendo, porque é o que a gente faz, né? O que a gente acho que não fala muito, provavelmente é uma tendência pro futuro para melhorar, é ser consequências psicológicas, trauma, né? Estresse pós-traumático, vai ter flashback da terra caindo em cima da tua casa, as pessoas, enfim, isso deve ter muita gente que tem até hoje, que não dorme direito. Começa a chover, já fica preocupado e não Sim, sabe começa por quê, a chover, começa a entrar em pânico. São coisas, só que é aquela história, né? Muita gente tem medo de procurar tratamento e outras não querem. Porque elas acham que sofrer com aquilo, ter a simpatia por aquilo ali, significa que eu lembro das pessoas que morreram, que eu assumo uma responsabilidade que não é minha. Tem gente que não percebe, mas quase tem uma necessidade de se punir. Mesmo por coisas que elas não tenham feito. E daí o recomeço meio que nunca acontece. Só vai levando a vida, mas tu tá com uma bola de ferro ali atrás, que é o que passou. E que é confortável de certa forma. Não que seja confortável, a gente sabe que não faz bem pra pessoa, mas aquilo ali ela conhece. É confortável pra esse esquema que a gente chama de culpa que ela tem. É confortável pra ela estar naquela adrenalina. Estranho é ela não ser culpada de nada. Estranho é ela não ser responsável. Tanto que as pessoas em terapia, elas falam, não, mas fui eu tava lá. Eu fui a última pessoa que limpou, aquela pessoa deu banho, então eu devia... Sim. E a pessoa patina naquilo e ela não consegue ver que existe um mundo muito maior do que ela e a responsabilidade dela que levou aquilo ali. É verdade. E que talvez foi. E quando a gente fala recomeço, assim, tem muito a ver com baques pessoais. Que eu acredito que tu lide bastante no consultório, é com separações, divórcios e tal. E eu lembro do Sex and the City, que obviamente eu vou citar, quando a Charlotte passa pelo divórcio com o Trey, que ela tá perdida, assim, ela compra um livro sobre como recomeçar, daí começa a aparecer um monte de propaganda de outros livros e tal, e ela fica, eu não quero ser essa pessoa, eu tenho 35 anos e eu tô divorciada, não era assim que eu queria. Então eu acho que o recomeço é se permitir largar da tua fantasia, de certa forma. Tem um filme que a gente comentou uma vez, que é aquele Mulheres ao Ataque, que eu acho que não ficou muito famoso no Brasil, mas eu gosto desse filme, é The Other Woman, com a Charlize Theron, Com a Cameron Diaz, com a Leslie Mann, que eu adoro, que ela é a mulher do... E com o ator que faz o Jamie, não é? E com o ator que faz o Jamie, E com o Judd Apatow, né, que é um desse filme. Não é dele, mas é a mulher dele. É o estilo. Então, e o que eu achei bonito é que a Leslie Mann, ela faz o papel da esposa super dedicada ao casamento, que acha que tem uma coisa estranha com o comportamento do marido, mas ela passa pano porque ela só quer que isso acabe. Mas é legal ver o processo da ficha ir caindo, que ela tem que ir embora. Sim. E aí tem uma cena muito específica que ela tá na praia... E ela fica um tempo olhando pra aliança, e ela fica meio assim, daí ela joga a aliança no mar, e ela fica meio... E ali tu vê que ela entendeu, sabe? Mas tu também vê como não deve ter sido fácil ter que aceitar que a realidade não é que ela queria. Os divórcios geralmente incluem uma pessoa que estava ensaiando aquilo há muito tempo, e a outra que ou não queria ver, ou não queria... ou foi pega de surpresa. São geralmente as duas, né? Então, pra pessoa que vem ensaiando um término, já é doído. Porque ela te conta e ela queria que fosse diferente. Mas ela percebeu que não vai ser diferente. Pra pessoa que vem e é resistente, são outros tipos de dor. Ela, porque até a ficha cair leva um tempo, e aí ela quer punir a outra pessoa por essa outra pessoa tá desfazendo a fantasia que ela tinha. E aí vem daqui a pouco o segundo medo, que é o que acontece com a vida que eu não conheço. Porque, né, o desconhecido... Agora viver sozinho, os meus amigos quem são, onde é que eu vou morar, financeiramente como vai ser, filho, lá. Esses recomeços são muitos para uma pessoa só. Então, não são fáceis, assim, mas, de novo, as pessoas têm medo de achar que elas não sabem o que elas têm que fazer, elas sabem. Elas sabem, né? Elas só estão mentindo pra si mesmas. É que eu acho que é uma distância muito grande entre tu imaginar o que vai ser, de viver. Até quem tem certeza do divórcio, quando não botou ainda a coisa em prática, fica, não, porque quando divorciar lá... Quando começou a falar com o advogado, o tom muda. Quando começou a assinar, dividir, o tom muda. Porque tem uma diferença da realidade e eu acho que até a pessoa que estava ensaiando o divórcio, ela não pensa no recomeço, né? Eu acho que ela pensa no divórcio em si, ela sempre pensa no depois. E tem os casais que terminam e depois voltam.
Sim. às vezes tu também sofre um luto ali. Uhum. Porque depois que tu voltou, alguma coisa lá atrás terminou. Sim. E alguma coisa... Não é que a gente deu uma pausa e continuou. E A se gente quiser, conversou várias eu coisas ia sérias lá falar. atrás e agora a gente decidiu retomar, mas aquelas coisas aconteceram. Uhum. E até tu ficar em paz com as coisas que foram ditas, definidas. Às vezes a pessoa chega e te diz, olha, eu também tenho dúvida se eu quero estar contigo. E daí um mês a gente fala, não, mas vamos tentar de novo. Não sei até onde eu fico de boa, de não lembrar mais quando outra pessoa falou que não queria talvez mais estar comigo. Exatamente, tem que estar muito bem resolvido isso, né? Não adianta, não, vamos recomeçar e depois porque lembra O daquela luto vez? pode ser, o luto não precisa ser alguma coisa que na tua frente aconteceu, ele pode ser simbólico. Alguma Sim. coisa ali acabou e eu... Aham. Até como a gente tava falando de Sex and the City, eu tava pensando no filme agora, quando o Big deixa ela no altar, que ela passa aquele ano lá horrível e tal. Na verdade, eles não recomeçaram, de certa forma, porque a Carrie, ela nunca entendeu o que aconteceu ali. Tanto é que ela fica naquela bad, ela não quer saber dele, ela tá só... Eu vou te falar que aquele filme tem várias coisas erradas do ponto de vista humano, né? Por exemplo, o fato de ela forçar um casamento pra ele não falar, Sim, né? Porém, é uma coisa muito comum de homens e até da geração dele não saber se expressar. Ele já é um cara que veio de outros casamentos ali, já é uma coisa que tem que ficar ligado. Não é que pessoas que casam outras vezes têm um problema, Não. mas tem pessoas que são casamenteiros seriais que encontram Fábio pessoas Junior vibes, assim. que encontram pessoas Gretchen vibes, Gretchen vibes. que encontram pessoas que não são bons matches, mas eu quero me casar. E é isso que importa. Ou a outra pessoa quer, então eu vou dar isso pra ela. Não é uma decisão em conjunto. Sim. A gente não vai pro casamento com a mesma ideia. Ali foi a primeira coisa que desandou. Ela não escutava ele, ela não prestava atenção nele, porque ele mandava sinais que uma coisa estava errada. E ela ficava, tem uma hora que ela fala, ai, eu não queria mais o vestido. Aquilo me irritou, assim, porque não é mais sobre ele ou sobre os dois. É porque olharam pra ela e ela é a última solteira de Nova York, então, e começou uma pira muito estranha, né? Sim. Outra coisa que eu acho que desandou. Ela já tinha sentido que tinha uma coisa errada no casamento. Ela não tentou ir atrás dele pra resolver antes daquilo ali. Então ela ficou brava, mas foi muito mais fácil pra ela botar a culpa toda nele. Não, e tanto é que depois, quando tá passando aquele ano de luto dela ali, né? Quando a Miranda fala pra ela que, então, eu falei pro Big na noite anterior que vocês são loucos de se casar, ela culpou a Miranda, sabe? Ela não... o negócio tava todo errado ali. E o que me chama a atenção é nem a Samantha, que pra mim eu acho a mais sensata em muitos momentos, não deu um toque na cara dizendo, gata, né? Não é bem assim. O filme ficou todo... Isso eu achei muito errado. Ficou a culpa do Big. Ele foi o canalha que não apareceu. Ele foi um babaca não ter aparecido 100%. Sim. Tinha outras formas de resolver isso. E ele devia ter analisado o custo-benefício. Tem mais gente errada ali. Exato. Ele devia ter analisado o custo-benefício imediato e de longo prazo de não aparecer, né? Depois daquilo ali, teve um ponto que parecia que a Carrie só tava cozinhando aquilo. Não parecia mais tanto que ela tava, sabe? Por outro lado, são 10 anos com o Karen de indas e vindas, então talvez ela achou que a coisa fosse se resolver de outra maneira, né? Acho que ele devia ter feito muito mais esforço pra falar com ela. Claro. Ele fez muito pouco pra alcançar ela. Mandar e-mail e tentar ligar. Isso não é nada. Ele sabe onde ela mora, ele sabe o que ela faz, ele, né? Isso não tem desculpa. Ele comprar a ideia de, ela não quer ficar comigo, então tudo bem. Né? Enfim, tem um monte de coisa errada ali. E no final, o mais errado ainda é que bastou se cruzar, a tensão sexual tomou conta, o que eu acho isso meio complicado. E aí, tudo bem. Daí a gente oficializou ali. Não, cara. Tu veio, a gente precisa conversar. Só que isso não dá um final bom de filme, né? Mas era isso que tinha que ter acontecido. E, de verdade, o tamanho, a proporção da humilhação que foi aquela situação... não é só tu aparecer com o sapatinho. Mas eu acho que às vezes vem de uma coisa meio amor supera tudo. E daí a gente tem que lembrar que foram outros 6, 7 anos de um amor muito esquisito. Que não superava muito bem as coisas. Então, é o tipo de conto de fada que zoou a cabeça da mulherada. Ele pode mudar. Ele sempre foi uma babaca. Mas comigo ele vai ser diferente. Isso é o tipo de... E é justamente o cara mais velho, financeiramente estável, meio misteriosão, meio travadão. Esse é o cara que vai mudar a minha vida. Eu acho esse o maior erro. O outro baque pessoal que exige recomeços, né, que tu não espera às vezes, é demissão, mudança de emprego e tal. E isso me lembra muito daquele filme Amor Sem Escalas, que o George Clooney, ele trabalha numa empresa que é especializada em demitir. As empresas contratam a empresa que ele trabalha só pra demitir pessoas. Sim. E daí eles veem todo... E é engraçado o discurso, né? Eles não chegam assim, a gente tá vindo aqui pra demitir você, ou coisa assim. A gente tá aqui pra discutir o seu futuro. E daí já tem um folder todo elaborado de o que fazer depois da... E eu acho que as pessoas têm que dar um pouco mais de atenção a isso, porque tem muitos empregos que são verdadeiros casamentos, de certa forma. Tu sair de um emprego que tu não espera, né, vai
vai ser demitido, ou às vezes tu pedir demissão da noite pro dia porque teve um burnout ou alguma coisa ali, né? O recomeço do trabalho, da carreira, eu acho que também é bem complicado, ainda mais com pessoas mais velhas, eu acho, assim, quando... Tem aquele estagiário, não tem? Acho que é o Robert De Niro. Robert De Niro, não, mas né? tem um outro com o menino que fazia o Eric do That Seven Show, que ele é um CEO e daí vem um cara mais velho trabalhar pra ele. E esse cara mais velho sempre teve cargos bons e de repente ele fica abaixo do Topher Grace. O Topher Grace tem, sei lá, 30 anos e o cara tem 50. Tem umas coisas que são... Ou voltar ao mercado de trabalho, quando tu pega ali Desperate Housewives. Sim. Ou tu pega o Modern Family, que a Claire vai voltar pro mercado de trabalho. Todas essas são recomeços que exigem flexibilidade, que eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente idealiza demais como uma coisa vai ser, e o trabalho não vira só um trabalho, ele vira uma definição tua, ou ele vira a extensão da tua casa, aí a coisa desanda. Se tu entende que teu trabalho é só um trabalho, que tu ainda tem outras coisas, recomeçar, e isso é um exercício, porque tem muitas pessoas que se definem pelo trabalho. Os anos 90 forçaram muito essa barra. Sim. Tu assistiu... Trabalhe com o que você ama e não precisar trabalhar. Tem um documentário no Amazon que o Léo me mostrou sobre os ricos de Los Angeles. Eu tenho que achar... Cara, é muito interessante o documentário. E aí passa uma mulher que ela é CEO de uma empresa, que ela contou tudo que ela perdeu. Não sei quantos abortos, o marido foi embora, eles tentaram 1000 fertilizações in vitro e não funcionou. A vida delas, pessoal, era uma zona, mas a vida profissional trabalhava 70 horas na semana. Tava em tudo que era reunião. Se não tava em reunião, tava fazendo botox porque ela tinha que ficar Aquilo bonita. ali era a vida dela, né? Era a vida dela. E quando ela começou a ver que ela chegava em casa pra nada, tipo, ela tinha uma casa linda que tava sempre limpa porque ela nunca tava em casa, né? Ela conquistou tudo isso pra quê, né? Pra quê? Exatamente. Aí teve um outro cara também que ele fala assim, eu podia ter o iate que eu queria, eu podia ter o helicóptero que eu queria. Que eu nunca ia ter tempo. E daí teve uma hora que ele parou, ele começou a chorar, e daí ele disse assim, um dia eu tava jantando com a minha esposa, e ela falou que tudo que ela queria era jantar comigo sem eu estar olhando pro telefone. Então são coisas que... E são coisas... E eles acabaram separando. São momentos de epifania, às vezes, né, que acontece. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, até que tu percebe que não tá, né? E daí exige o recomeço. Com certeza, que exige recomeços em diferentes proporções é a perda de alguém, né? Uma série que trabalha basicamente em cima disso é This Is Us, que trabalha, claro, aborda uma família em vários momentos da vida, quando eram crianças, adolescentes, adultos, enfim. Mas uma coisa que é muito presente é a morte do pai depois de um incêndio na casa. Como cada um lida com isso, e a série acaba mostrando, de certa forma, como ninguém superou aquilo ali, de certa forma. E tem um personagem, um dos filhos desse cara, que é adulto já, ele tem um problema com alcoolismo e tal, e ele vai vai fazer tratamento numa clínica, que é longe, né, no meio da floresta e tal. E tem um episódio que pra mim é um dos melhores da série, que é um que ele chama a família inteira pra uma sessão. A família inteira, os 2 irmãos e a mãe, né? E daí a psicóloga meio que, assim, ninguém aqui sabe lidar com o luto do pai de vocês. E eles, não, porque é aquele negócio, tu tem a sensação de que, não, tu recomeçou, E às vezes não é tão simples assim, né? É que eu acho que as pessoas ficam desconfortáveis com aquelas que estão passando por algo. Eu quero tanto que tu fique bem e aquilo me faz mal, te ver mal, e daí eu só quero... Então, por isso que eu acho que é complicado pra quem tá de fora. Eu não sei, nas primeiras temporadas de Grey's Anatomy, a Sandra Oh perde alguém, e daí ela passa pelo Shiva, que é uma... Shiva ou Shiba, uma coisa assim, que é uma tradição judaica que tu fica 7 dias em casa sem tomar banho, com a mesma roupa. Não é o... que ela foi deixada no altar pelo Buck? Não, alguém morreu. Ela perdeu alguém. E aí ela fica, e as pessoas têm que trazer comida, tem que trazer roupa limpa, ela não pode fazer nada nesse período, né, de 7 dias. Isso é uma coisa engraçada, as religiões têm os seus rituais, né, pra perda. Então isso é uma coisa a mais pra entender. O Disque Amiga pra Matar também tem um pouco isso, que, né, mas ali verdade. É do luto complicado, porque ela sente culpa, aí vai aparecendo porque um monte de... Porque tiveram uma discussão, né, uma coisa assim. Vai aparecendo um monte de... Essa construção eu achei legal, porque no começo fica, mas pera, daqui a pouco não, aparece isso, parece aquilo, parece aquilo. Né? Os filmes do Clint Eastwood, dos novos, que tem desde o Million Dollar Baby até aquele que ele mora do lado de uma família coreana, Gran Torino. Ele tem essa pira, que é um filme, é bem com o filme antigo do luto do cara que ele se fecha, ele fica amargo, ele fica, né? Que, enfim, é uma coisa que a gente já tá questionando muito hoje em dia. A gente sabe que tem vida depois de uma 2 treta. séries que eu acho que trabalham muito bem essa sensação de perder o chão causada pelo luto é Afterlife, do Rick Gervais, que a mulher dele morreu jovem, né, de uma doença.
E o Método Kominsky também, que o comecei a personagem ver. do Alan Arkin, a mulher dele, eles já são mais velhos e tal, mas a mulher dele também morre e, tipo, eles eram tão parceiros, a vida deles era tão dos dois que é muito difícil pra ele. Isso me lembrou Transparent, porque é um outro luto, um É outro tipo verdade. de luto. Né? Quando você tem na família... Vou tentar explicar de um jeito tranquilo, assim. Por exemplo, se eu descubro que meu filho é homossexual, ou descubro que a minha filha é trans, ou meu esposo ou a minha esposa Exige é um trans... recomeço também, né? Todo mundo vai ter que rever algumas coisas, né? Não é só aquela pessoa que tá passando por isso, a família transiciona junto. Independente de quão cabeça aberta eles estão, todo mundo ele tem que fazer pazes com expectativas. É verdade. No fundo, o luto nesse aspecto tem muito a ver com o egoísmo. Não é o que eu queria. Não é o que eu imaginei. Sim, achei que tu ia ficar aqui até os 90 anos. Achei que tu ia ser esse menino, meu filho, jogador de futebol pra sempre. Achei que você ia casar e ter uma família tradicional. Esses lutos são difíceis. Agora eu tava lembrando, né, que na série do Transparent, pra quem não conhece, é uma série da Amazon que o pai é trans. Decide transicionar aos 60 e poucos anos. Isso. E ele e a esposa já eram separados antes dele fazer essa revelação. E eu acho curioso, eu acho muito bem feito como a série trabalha as negações dela pra ela mesma, porque ela já via algumas coisas no comportamento dele, e até depois de separados, o relacionamento dela com ele é como se eles ainda tivessem casados, assim, né? Então, isso vale mesmo pra Kris Jenner e pro Bruce Jenner, quando ele transicionou. Verdade. Tem um episódio especial About Bruce, que ela comenta, ela fala, ele curtia maquiagem, mas eu não falava nada, ele gostava de se vestir, teve uma fase que ele usou muito hormônio, mas eu achava que era por causa da... Ela via que tava errado. Mas quem é ela pra destruir tudo que eles têm? Né? Então tem isso. Ou, por exemplo... Ai, meu Deus, me escapou. Tem aquela... Tem o... Bom, esquece, vou lembrar depois. Mas esse caso da Kris Jenner... eu tive casos no consultório de esposas que viram seus maridos transicionar e os maridos estarem tão envolvidos com a própria jornada que eles acham que a esposa vai ficar lá, que ela vai curtir, que ela vai junto, que ela vai entender, que eles vão ser amigos. Ou assim, ele vai ser uma mulher trans, mas ele ainda tem um desejo sexual que você vai chamar de lésbico, talvez, sim, né? E espera que a mulher naturalmente entenda isso, porque ela não vai perder nada. Ou às vezes aquele negócio assim, porque querendo ou não, a não pessoa... Todos, né? Não todos. Mas assim, querendo ou não, a pessoa que transiciona ou que, né, enfim, descobre coisas da sua sexualidade e tal, ela tem um sofrimento com ela, que ela carrega, né? E ela... Como eu não sei se ela entende que o sofrimento dela é maior do que o do outro, e daí por isso ela pode... Assim, é aquele negócio que tu falou, ela tá tão concentrada na própria jornada, né? É aquele negócio, o recomeço de às vezes é o... Eu acho que sempre é um recomeço coletivo, né? Se tu conviver com alguém, por exemplo, que tá saindo de uma depressão, que, sei lá, que tem algum transtorno específico, a pessoa que tu conheceu há 2, 3 anos atrás não vai ser a pessoa que tu conhece agora. Entende? O jeito de abordar coisa, tu também tá transicionando junto. Essa pessoa tá saindo daquele buraco, tá recomeçando, e tu vai... Ou vocês vão se distanciar, ou vocês vão se aproximar, ou a conversa vai ser diferente, ou os eventos... É assim que acontece. Sim. O recomeço está acontecendo o tempo inteiro em todo lugar. Às vezes, vai acontecer uma coisa entre a gente que uma não vai falar pra outra, mas isso vai exigir o recomeço de alguma coisa. Sim. Uma revisão de alguma amizade, de alguma... Que eu vou começar a falar, eu não vou falar mais, eu vou falar menos, eu vou... Sabe, tudo isso, todo tempo a gente vai... recomeçar de certa forma, né? E tem as situações também que a pessoa tá tentando recomeçar e parece que o mundo não deixa. Um filme que eu lembro, que o livro é sensacional, é o Precisamos Falar sobre o Kevin. Que, pra quem não conhece a história, o Kevin é um adolescente que comete um atentado na escola, de matar colegas, tal, matar pessoas. E daí o filme é do ponto de vista da mãe depois desse episódio. Então é ela tentando tocar a vida depois de que algo horrível, né, foi feito pelo próprio filho dela, o lance da culpa, as pessoas apontando pra ela, dizendo que ela é culpada por ser a mãe. Então é interessante isso, às vezes... Tu só quer... A única coisa que tu quer é recomeçar. Eu imagino que quando, possível, né? Quando tem relação com alguém que comete alguma coisa muito grave, ou se tu cometeu e tu quer começar diferente, deve ser muito complicado. Eu penso até em casos menores, tipo assim, adolescente vítima de bullying virtual, né? De distribuição de nude, ou de vídeo, ou de não sei o quê. Nossa, mas acontece bastante, né? De gente que é exposta, tem que de se certa mudar, forma, tem que mudar de nome. É verdade. E as pessoas não perdoam, assim, né? E sentem como se elas fossem, né, os fiscais morais e que tem que... Lembra aquela história que rolou uns anos atrás na faculdade aqui, de um casal que a menina tava performando sexo oral no rapaz na biblioteca? Não o vidro, quem tá dentro da biblioteca, tu consegue ver o que tá... Quem tá dentro não consegue ver o que tá fora, mas quem tá fora consegue ver o que tá dentro, alguma coisa assim.
e filmaram, e aquilo em minutos voou pela faculdade inteira, e a menina foi convidada a se retirar, e o cara deram uma licença pra ele, depois ele voltou. A menina foi queimada, a geração daquela época conhece a menina vai ficar lembrada por isso pra sempre. Tem meninas, eu ouço histórias absurdas de mulheres hoje de 40 anos que aos 20 eram chamadas de algum apelido sexual e até hoje são conhecidas por isso. Mas tu lembra da história daquele menino lá que fizeram aquela paródia no bar mitzvah dele? Que, nós vamos pra baleia e tal. Acho que era um Nissim Orsay, uma coisa assim. Não sei. Enfim. Quando eu te mandar o vídeo, tu vai lembrar, né? Tá. E eu ouvi um podcast muito legal, que agora eu esqueci o nome, droga, mas eu vou pesquisar e vou botar na descrição, que é sobre o direito ao esquecimento dele. Porque depois daquilo ali, ele ficou tão zoado. E assim, a produtora que fez o clipe foi procurada, tal, e um monte de gente querendo... E a família dele blindou ele de uma forma que eu achei até bem, bem corajosa, sabe? Aí beleza, né? Passaram anos, né? Internet hoje em dia, o que tu vê num dia, tu esquece no outro e tal. Daí, uns anos depois, quando o menino entrou no mercado de trabalho, começou a mandar currículo, o pessoal viu o nome, como não é um nome muito comum, o pessoal ligava pra ele só pra saber se era ele mesmo, só pra zoar com ele, assim, sabe? Então, como que uma pessoa assim vai recomeçar quando o mundo inteiro não Mas deixa, sabe? me lembra o TED Talks da Mônica Lewinsky. Ah, é verdade. Que eu achei Mônica... muito legal, assim, ela falando de como ela sobreviveu e ainda sofre com isso, mas que como deve ser agora pra quem tem internet, né? Claro. A internet não perdoa. E as pessoas mais novas, elas têm medo do homicídio social, né? De tipo assim, que agora que alguém descobriu algo sobre mim e repetem até a exaustão, acabou, eu não tenho saída. Mesmo que isso dure um mês, parece que é uma vida. Uma história que exigiu um recomeço muito forte foi a da Camila Parker Bowles, com o Príncipe Charles, né? Porque ela ficou pintada como a vilã da história, apesar de que ele já tinha um relacionamento com ela antes da Diana, enfim, mas o que ficou foi que ela era a bruxa má da história. E agora com The Crown, né, a gente tá vendo que talvez a bruxa má era a coroa. Eu não vou nem falar a Elizabeth por si só, assim, mas, né, essas regras como retrógradas... Como o Harry e a Meghan falaram, não é a rainha, é a entidade, né? É a instituição, a estrutura ali que tá por trás. Mas então, Carol, pra gente tirar algo produtivo dessa conversa, a gente tá passando por um momento bem difícil no mundo ainda, né, mesmo com vacina, mas a pandemia vai deixar estresse pós-traumático, provavelmente, muita gente e tal. Como que a gente recomeça algo assim? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é ser realista. Prazos curtos. Cada vez que a gente vê um dia aí não sabendo se vai ter lockdown, se não vai, se tem que ficar, se vai ter curva aumentada ou não vai, não sei o quê. O fato é esse. A gente não sabe, é incerteza. Então foca no que tu controla e foca em curto prazo. Tu controla o teu contato com os outros, tu controla a tua atividade sozinho com outras pessoas. E acho que também não criar uma expectativa com o fim da pandemia, porque né, tá todo mundo esperando um felizes para sempre, depois que tiver mais 70% das pessoas imunizadas. E assim, né, a gente tem que ser realista também, colocar onde a gente vive. Provavelmente seremos os últimos a ter normalidade. Isso não pode ser... Né, a gente não pode esquecer, a situação é bem complicada, a gente já poderia ter uma boa parcela vacinada, muita coisa desandou. Por isso que eu falo, eu acho que o ideal é ter meta de curto prazo. Aquilo que você sonha fazer, a viagem, um evento, né, um marco na tua vida, tem todo o direito de sonhar. Mas vamos lembrar que agora é o direito de deixar naquela caixinha do que vai acontecer, mas não dá pra dizer quando. Porque acho que não tem nada pior do que eu tentei fazer um aniversário. Sim. Na louco. Depois eu me liguei do que eu tava fazendo. Tentei fazer aniversário, tá tudo pago. Bolo, salgadinho, vai ficar lá. Talvez eu vou comemorar em setembro. Não tem problema. Eu faço. Esse ano não tem mesmo, todo dia pode ser. Em algum momento sai esse Mas é o tipo de coisa que tu vai correr o risco, entendeu? Tem eventos muito maiores aí que deve ter uma galera planejando e vai acabar esperando. E sempre, ao invés de ficar nessa tortura e indecisão, pensa estrategicamente de uma maneira madura. Vale a pena a gente pular de meses em meses pra ver se vai funcionar? De verdade, do jeito que a situação tá e tem se desenrolado nesse ano, é legal ser otimista e pensar, não, mas julho vai estar mais frio. Você quer contar com isso pra chegar em julho e ter outra decepção? Segura. Que vai passar, vai. Isso é inevitável. Só que a gente não sabe quando. Então é preciso ser realista e adulto a respeito de eu queria muito que acontecesse isso. Então, mas a possibilidade... O recomeço pode ser um dia de cada vez. Aliás, é um dia de cada vez, né? O recomeço é um dia de cada vez.
Beleza, então, Carol, deixe suas redes pra quem quer. Me encontra no Instagram, @CarolineBruning. Lá você vai encontrar um link pro meu canal no YouTube e de vez em quando eu faço live pra galera participar e interagir, então fiquem à vontade. E alguns desses filmes que a gente falou, principalmente os de viagem e tal, tem no cinema.com.br, no Instagram, cinema.blog. Segue a gente também no Instagram, @podcastsatf, que a gente não pode usar a palavra sex. Só, sex. Sim. Enfim, a gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!